Estamos em uma espécie de renascença do gênero do terror no cinema e audiovisual em geral. Na verdade, eu não sei se ainda podemos chamar de renascença, já que esse novo movimento está aqui há algum tempo e já está bem estabelecido. Como qualquer gênero de filme e qualquer arte em geral, filmes de terror costumam seguir trends. Algum filme faz algo que fica bem popular entre o público em geral e aí vários outros decidem seguir essa ideia e fazer algo parecido. E parece que a trend dessa vez é ser bom. Ok, em geral a trend atual é utilizar o terror para contar alguma história maior que ele próprio. Usar o terror para falar sobre luto, trauma, racismo ou qualquer tema do tipo. É basicamente o que a arte sempre fez, usou a arte para passar uma mensagem sobre alguma outra coisa do mundo, e é algo que filme de terror também sempre fez, mas agora é bem comum de ver isso em obras mainstream, ao ponto que alguns dos maiores e mais aclamados diretores atuais costumam fazer filmes de terror. Obviamente não estou dizendo que você obrigatoriamente precisa botar uma mensagem específica em seu filme para que ele seja bom, especialmente no gênero de terror, só ser assustador já tá de ótimo tamanho. E muitas vezes esse terror pode acabar tocando em alguns pontos interessantes de qualquer forma, e isso nos leva à Atividade Paranormal. A Atividade Paranormal é uma anomalia no panteão do terror, pois ela era uma das maiores franquias do início dos anos 2010, com o primeiro filme tendo um orçamento baixíssimo, mas arrecadando um valor absurdo, e tendo várias continuações que mantiveram um ganho similar na bilheteria, além de popularizar o estilo found footage nessa década, criando uma trend que vários filmes, tanto de terror quanto fora do gênero, iriam seguir. E a franquia ficou uma bosta, morreu e foi esquecida. As duas primeiras partes são comuns, mas essa terceira foi um pouco inesperada. Filmes de terror que ganham 300 mil continuações acabam ganhando continuações fracas, até eventualmente a franquia parar de atrair pessoas ao cinema, e com isso filmes pararem de serem feitos. Mas quando isso acontece, geralmente a mitologia e seus personagens se tornam icônicos. Sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, Jogos Mortais, Massacre da Serra Elétrica, todos esses se sedimentaram como icônicos e recebem revivals e continuações volta e meia. Não com a mesma frequência de antes, mas assim são franquias lembradas e amadas. Franquias que garantem pelo menos alguns assentos no cinema sempre que um novo tá em cartaz. A Atividade Paranormal não conseguiu manter esse status de icônico, não tendo nada que fazer as pessoas se conectarem com a franquia fora seu formato, e eventualmente se perdeu com as continuações, indo em direções no mínimo questionáveis. Mas como isso tudo aconteceu? Como uma franquia tão grande se torna tão ignorável ao ponto que tivemos um 7º filme em 2020 que passou totalmente despercebido, e vamos ter um 8º para a alegria de absolutamente ninguém. Bom, é pra isso que esse vídeo existe, tal. Mas nessa parte aqui vamos falar sobre o que comumente é conhecido como o ponto alto da franquia, seus 3 primeiros filmes. Importante, eu não vou falar de Atividade Paranormal Tóquio, por mais que meio que se conecte com a história principal, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma relevância pra nada que eu vou falar aqui. Obviamente spoilers desses 3 primeiros filmes, mas também spoilers de Bruxa de Blair e a maior parte de filmes de terror found footage. Sim, porque não dá pra falar sobre Atividade Paranormal sem falar de Bruxa de Blair, o filme que popularizou o found footage antes de Atividade Paranormal. Found footage, ou filmes perdidos no Brasil, de acordo com a Wikipédia, mas eu vou continuar usando found footage, pode ser traduzido mais ou menos para filmagem encontrada, e é um formato do audiovisual que se baseia em simular uma filmagem amadora e dar uma razão narrativa de por que esta história foi filmada assim. Basicamente, algum personagem gravou a narrativa inteira que os espectadores verão. Eu chamo de formato do audiovisual ao invés de gênero, assim como eu chamo mockumentário de um formato. Mockumentário é um documentário falso, uma narrativa fictícia apresentada como um documentário, o que é bem parecido com found footage, é claro, mas eu acho que tem algumas diferenças-chave aí, mesmo com muitos found footage se apresentando como documentários amadores em sua narrativa. Documentários são geralmente associados a comédias, como The Office, mas é só um formato, então pode ser utilizado em outros gêneros, como por exemplo The Poughkeepsie Tapes, que utilizou o estilo para fazer um thriller. Similarmente, found footage geralmente é associado ao terror, mas não quer dizer que todos os filmes que usam esse formato são de terror. É só mais comum devido ao motivo que tá no nome, a filmagem foi encontrada. Se foi encontrada, foi perdida, e geralmente ela se perdeu porque todo mundo morreu. E mesmo assim eu consigo ver terror found footage como um subgênero do terror em geral, porque filmes desse estilo compartilham várias similaridades. Enfim, eu vejo esse resultado do que aconteceu com a gravação como a maior diferença entre found footage e um documentário, porque o documentário passa a ideia de que você está vendo um documentário planejado, enquanto o found footage, mesmo que comece com a premissa de ser um documentário, eventualmente se torna um filme snuff fictício, onde documentar os eventos se torna um segundo plano e o primeiro a sobreviver. Eu sei que essa distinção é bem vaga e acho tranquilo discordar de mim, especialmente quando chegamos no filme que mencionarei agora. O Holocausto Canibal saiu em 1980 e é um dos filmes mais controversos e infames da história. Não por causa de sua qualidade, admito que eu não assisti, mas por causa de tudo ao redor dele. A história fictícia de um grupo de documentaristas indo pra Amazônia e sendo mortos lá rendeu a prisão de seu diretor, Ruggero Deodato, me desculpe se eu não consegui falar o nome direito, por diversos motivos. Entre eles, obscenidades pelas coisas que ele apresentou em tela, e assassinato, pois haviam fortes boatos de que as mortes apresentadas no filme eram reais. O público não estava acostumado com found footage, na verdade o Holocausto Canibal geralmente é acreditado como o primeiro do estilo. Junto a isso, os atores haviam assinado um contrato que se esconderiam do público após o lançamento para preservar o realismo, o que acabou sendo um problema. Vale apontar que por mais que as mortes dos atores foram obviamente desprovadas depois e as alegações foram retiradas, o filme
apresenta mortes reais de animais. Tem muita documentação e discussão sobre esse filme que não vem ao caso para o que estamos falando hoje. Mas só mantém a parte de que o público achava que as mortes eram reais em mente, pois Daniel Myrick e Eduardo Sanchez mantiveram isso em mente quando fizeram Bruxa de Blair. Uma questão de Holocausto Canibal é que foi um filme italiano de exploitation. Ele foi feito para chocar e chamar atenção através do choque. O que deu certo. Foi um sucesso financeiro, pelo que entendi, mas ainda assim o cinema hollywoodiano tem um alcance bem maior que o italiano. E a violência explícita, tanto a fictícia quanto a real, e temas pesados, afastaram uma boa parcela do público. Além disso, era os anos 80 e o mundo era globalizado, mas não tanto quanto passou a ser depois. Então, em 1999, Bruxa de Blair saiu e foi um sucessinho bem mediano. Seu orçamento de $60 mil acabou rendendo aproximadamente 4.000 vezes mais que o valor original. Então, né? Mediano. E sobre o que era esse filme? Em 1994, um trio de estudantes de cinema vão filmar um documentário sobre uma lenda urbana chamada A Bruxa de Blair. Então os três aparecem e o filme que assistimos são as filmagens que estavam em seus equipamentos que foram encontrados um ano depois. Obviamente os três morreram. É isso. 250 milhões. Grande parte do sucesso do filme, não negando a sua qualidade, foi devido ao seu marketing. Os anos 90 foi a década onde essa coisa nova e legal chamada internet nasceu. E Bruxa de Blair se aproveitou muito dela, tendo um site próprio pro filme que tinha uma cacetada de reportagens da polícia sobre 3 estudantes de cinema desaparecidos. No festival de Sundance, vários posters de pessoas desaparecidas com o rosto dos 3 personagens foram distribuídos. E os atores também precisaram sumir por um tempo após o lançamento do filme. Na verdade, quando foi revelado que os atores estavam vivos, as pessoas ficaram possessas. O marketing do filme apresentou-o como uma história real. Você estava vendo o que aconteceu com essas pessoas. Essa é a grande força de found footage. Ele parece real. A continuação de Bruxa de Blair abandonou a ideia de found footage e fez um filme que tentou ser bem meta e comentar sobre o sucesso do primeiro, porque as pessoas realmente achavam que a Bruxa de Blair era real. Depois disso, o estilo de filmagem ficou bem popular e, claro, não dava mais pra fingir que isso tudo era realidade. Então, filmes como Hack e Cloverfield não tentaram. Utilizaram found footage para trazer intensidade à obra, já que você está vendo a ação se desenrolando em primeira pessoa, e com isso está lá junto com os personagens. Além de também trazer a sensação de realismo, por mais que dessa vez você saiba que é uma ilusão, mas não é no momento que você está assistindo. É um formato feito para ser imersivo, é bem interessante. Então, 10 anos depois do lançamento de Bruxa de Blair, Atividade Paranormal foi lançado. Eba, finalmente chegando. Na verdade, 8 anos depois. Atividade Paranormal 1 é um filme independente, feito, escrito, dirigido e editado por Oren Peli, lançado no Festival de Cinema de Terror Screamfest em 2007. Aparentemente chegou a ganhar os prêmios lá, foi legal. Por ser um filme independente, não é de surpreender que o orçamento de produção foi de absurdos gigantescos $15 mil. Agora, 15 mil conto dá uns 60 mil reais hoje em dia, convido vocês a irem lá fora queimar os carros comigo, mas pra um filme, $15 mil não é absolutamente nada. Se pá, você recebe 15 mil conto pra ser figurante no blockbuster, sei lá. E esse cara fez um filme inteiro com $15 mil. O filme fez sucesso no festival e foi sendo passado de pessoa a pessoa até parar nesse carinha chamado Jason Blum, que alguns anos depois criou a produtora chamada Blumhouse. Se você não reconhece o nome, ela é responsável por produzir uma quantidade absurda de filmes de terror hollywoodianos nos últimos 10 anos. E Whiplash, por algum motivo. O caminho legal que o filme tomou a partir daí é meio bagunça, porque Steven Spielberg e DreamWorks compraram os direitos e tentaram fazer um remake com um orçamento maior. Mas aí desistiram, graças a Deus. E aí rolam umas disputas entre DreamWorks e Paramount, que tinha comprado a DreamWorks em 2005, e aí a Atividade Paranormal meio que ficou preso num limbo. Inclusive, Oren Peli começou a criar um outro filme antes do filme dele ser lançado. E aí, por fim, Paramount consegue os direitos de franquia por aproximadamente $350 mil. Eu admito que o valor muda um pouco dependendo da fonte. E gastou mais de $200 mil em pós-produção antes do filme lançar oficialmente em 2009. Esses $200 mil, até onde eu compreendi, não encontrei uma fonte 100% oficial, foram para marketing e para fazer algumas mudanças, especialmente o final. Marca um lembrete disso aí que vai ser importante. Mas antes vamos falar de por que o filme funcionou e por que ele é um dos melhores filmes de terror já feitos. Sim, eu digo isso de boas. A história é sobre Kate e Micah, que no caso são interpretados por Kate e Micah, que estão sendo atormentados por alguma entidade paranormal em sua casa. Portanto, Micah decide comprar uma câmera boa, desculpando a qualidade alta de imagem do filme, e gravar tanto o dia a dia quanto a noite para tentar entender o que está acontecendo no quarto enquanto os dois estão dormindo. E a primeira metade do filme segue bastante essa premissa. A ideia de que o que está acontecendo, o evento paranormal, é mencionado no início do filme, mas é tratado com ceticismo por Micah. De início, ele acha que pode ser os filhos do vizinho ou algo do tipo. E gravar tudo pode fazer com que a situação acabe. Isso já entra na principal questão de Atividade Paranormal 1, que é o seu realismo. O motivo pelo qual estão gravando tudo é plausível. E a reação deles à câmera também é plausível. A apresentação de que é algo sobrenatural também é plausível, já que apenas Kate acha que tem algo paranormal acontecendo, pois ela já experienciou essas coisas no passado. Falaremos disso mais tarde. Enquanto Micah acha que tem uma outra explicação. Porém, a interação dos dois quanto a essa incerteza inicial é mais uma vez plausível. Não é um diálogo forçado e não tem muito foco nas expressões de Micah sempre com o assunto de fantasma levantado. Além disso, ele não fica constantemente falando, você só tá inventando isso, amor, nem nada do tipo. É uma troca bem natural. O ceticismo do personagem é implícito ao invés de explícito.
O que faz sentido, pois estamos vendo ele filmar o seu dia a dia. Então você começa a conhecer o personagem mais do que o personagem fala pra você. O filme foi gravado pra parecer o mais autêntico possível. Eles brincam bastante com a câmera no início, já que ela é nova. Eu faria a mesma coisa, admito. E até mesmo vemos testes de iluminação e de microfone. E ainda assim, a qualidade é inconsistente, às vezes sendo bem difícil de escutar o que a pessoa longe da câmera tá falando, sabe? Como uma filmagem real, especialmente uma filmagem amadora real. A atuação dos personagens não parece muito uma atuação. Eles agem como pessoas, não como personagens. E essa naturalidade e realismo ajudam no terror, em particular por causa de sua escala pequena. Nós temos apenas uma câmera e ela fica no quarto à noite, que é quando a tal atividade paranormal acontece. A primeira coisa que ocorre é que uma chave caiu do balcão lá embaixo, onde não podemos ver, o que faz com que o cinismo continue. A gente não viu a chave caindo. Kate tá falando sério ou simplesmente deixou ela cair? Ou será que alguém invadiu a casa de noite? O fato de você não ver parte da atividade é uma boa decisão narrativa e estética. E então a verdadeira primeira coisa assustadora acontece. Uma porta se move e depois volta pro lugar original. Aterrorizante. Porém, dá certo. E dá certo por causa desse motivo que eu já falei algumas vezes, mas eu realmente tenho que bater nessa tecla. Realismo. Pelo que eu entendi, o marketing não foi como o de Bruxa de Blair, apostando em fazer com que as pessoas acreditassem que isso era real, nem nada do tipo. A esse ponto, as pessoas tinham noção de que a atividade paranormal era só uma ficção. Porém, o filme em si convencia as pessoas de que esse não era o caso. A estética inteira é de um filme caseiro, incluindo as partes de terror. Não havia nada nelas que pudesse quebrar sua imersão, e a imersão é o que causa o medo. Então as cenas de terror obrigatoriamente tinham que ter uma escala baixa para poder combinar com o resto da narrativa, evitando ir para lugares mais exagerados. Portanto, quando essa porta se move pela primeira vez, mesmo sendo um trope comum em terror, a forma que é filmada e apresentada para o público, com a gente vendo o quarto durante a madrugada inteira até essa atividade aparentemente aleatória acontecer, e o contexto onde ela é apresentada, faz com que funcione muito bem e tire de sua cabeça por alguns momentos o fato de que isso é um efeito relativamente fácil de replicar. A simplicidade torna ela eficaz. Aí, na verdade, o marketing do filme é sobre quão assustador o filme é, tipo com várias gravações de pessoas levando susto no cinema. Deu certo. É claro, eventualmente o sobrenatural escala cada vez mais, indo em direções cada vez mais intensas. Porém, essa construção lenta no início do filme consegue manter a loucura um pouco mais subjugada, e também em geral não fica tão exagerado assim. Além de que faz sentido quando consideramos a reviravolta no início da narrativa. Acontece que essa coisa assombrando um casal não é um fantasma, um demônio. Um demônio presente na vida de Kate desde a infância. Um fantasma implica apenas uma alma solta, não boa, não má, apenas perdida ou querendo alguma coisa. Um demônio implica malícia. Não é possível se comunicar amigavelmente com ele ou tentar expulsá-lo. Ele também não está assombrando a casa, mas sim Kate. Então, enquanto o filme progride, a atividade fica cada vez mais prevalente e mais perigosa, e ele se aproxima cada vez mais de Kate. Eu já apontei antes que a atividade paranormal não tem bem uma grande mensagem, é só um filme para ser assustador. Mas o niilismo e tragédia nisso tudo ajuda bastante no fim das contas. Micah e Kate são pessoas aparentemente comuns. Eles têm uns 20 e muitos anos, vivem juntos há 3, pagam as contas, ou não, vivem uma vida normal. Eles não são como outros personagens de terror que são um bando de alunos do ensino médio de 32 anos que são personagens estereotipados. Essas pessoas parecem reais e vê-los sendo atormentados por aparentemente nenhum motivo ajuda no drama e ajuda a te deixar investido nessa narrativa. E isso então nos leva ao final do filme, provavelmente sua cena mais icônica. Kate é possuída pelo tal demônio, mas isso não está claro para Micah. Então na 21ª noite de filmagem, Kate levanta da cama, desce as escadas e começa a gritar por Micah. Nós ouvimos o barulho por alguns segundos, então... silêncio. Quase 1 minuto de silêncio. O segredo dessa cena e por que uma filmagem de absolutamente nada consegue ser tão assustadora é a ideia de que tem algo acontecendo sem você ver. Ter apenas uma câmera limita a visão do público. E nesse final, essa ideia é levada ao extremo. O clímax do filme está acontecendo sem você ver. E funciona. Funciona muito bem, na verdade. O que deixa a atividade paranormal aterrorizante é o que você não consegue ver. Lembre-se que eu disse isso, vai ser muito importante daqui a pouco. E aí temos um dos poucos jumpscares do filme. Os sustos em atividade paranormal são bem poucos e bem espaçados, com o filme focando-se mais em tensão e tendo esses jumpscares ocasionais, seja como o ápice da tensão ou como uma maneira de escalá-la ainda mais. Neste caso, após o completo silêncio, o corpo sem vida de Micah voa em direção à tela e em seguida vemos Kate toda ensanguentada andando até a câmera. Vemos claramente que ela está possuída, ela ataca a câmera. Enfim, é assim que a atividade paranormal 1 acaba. Temos uma mensagem confirmando que Micah está morto e dizendo que Kate está desaparecida. Mas claro, o filme não acabou aí para as pessoas. Pois quando voltaram para casa e foram dormir, aí sim o verdadeiro terror começou. A ideia de realidade funciona bem melhor quando há uma realidade que o público está acostumado. Em Bruxa de Blair, o perigo está em uma floresta em específico. Você não faz trilha pelos Estados Unidos todos os dias, mas você teoricamente dorme todo dia. Você apaga as luzes, deita em sua cama e se coloca na mesma situação que Micah e Kate. Fazer o terror se passar em um lugar tão íntimo foi uma jogada genial, e eu realmente sinto que a decisão de ambientar a história em um quarto ajudou no sucesso. Eu sei que o filme não é pra todo mundo, eu tenho muitos amigos
dos que realmente odeiam esse filme e essa franquia e acham bem monótonos, e eu entendo totalmente o motivo. É lento. Bem lento. Mas eu acho que isso ajuda. O terror do filme é construído de forma bem maestral, mas é claramente um terror independente, com pensamentos de um filme de terror independente. Funcionou pra muita gente na época, mas se não tivesse sido o gigante que foi nas bilheterias, eu acho que teria tido um sucessinho underground bem respeitável. Sabe aquele orçamento de produção de $15 mil? No fim das contas, o filme acabou arrecadando 193 milhões. É o filme de terror mais rentável de todos os tempos. E talvez o filme mais rentável de todos os tempos, eu não tenho certeza. Mas é claro, isso apenas quando desconsideramos o valor de pós-produção, aqueles 200 mil usados pra marketing pro final do filme. Falando nele, o final que Aaron Pelling gravou e mostrou pro público em 2007 era totalmente diferente e envolvia a morte de Kate. A história ia se encerrar ali definitivamente, mas não. Paramount decidiu fazer um final um pouco mais aberto. Não tenho como saber se já estavam pensando em fazer continuações antes do filme sair, mas é bem possível. E claro, após o sucesso era óbvio que um segundo ia sair. Atividade Paranormal 2 saiu em 2010 e vai ser o filme que eu menos tenho coisas a falar. Não porque é ruim, na verdade é um dos melhores da saga. Mas eu diria que não faz nada realmente interessante ou impressionante. A história se passa no mesmo ano que o primeiro, 2006, mas alguns meses antes. E é protagonizado por Daniel e Christy, irmã da Kate, que tem um filho recém-nascido chamado Hunter. E Daniel tem uma filha, mas eu meio que caguei pra ela. Certo dia eles chegam em casa e veem que todos os cômodos estão revirados, menos o quarto do bebê Hunter, curiosamente. Eles então decidem instalar câmeras de segurança pela casa toda, que é o que estamos assistindo. Atividade Paranormal 2 foi dirigido por Todd Williams e surpreendentemente se conecta bastante com o primeiro, pegando a ideia da foto queimada de Kate, relíquia que teria sido destruída em um incêndio na casa de infância de Kate Christie, e usando ela como a justificativa para a história do primeiro. Christie é possuída nesse filme pelo mesmo demônio que possuiu Kate no último, aparentemente. Mas Daniel usa a foto de Kate para redirecionar a entidade e fazê-la atacar Kate, o que explica porque ela começa a ser atormentada no primeiro filme. Lá ela mencionou que volta e meia experienciava esse estranho contato com o paranormal, mas repetidamente ele ficou constante. O segundo filme explica o porquê, e também explica por que Christie foi possuída. O demônio queria o bebê Hunter, por isso o quarto dele ficou intacto, já que ele é o primeiro bebê do sexo masculino na família de Christie e Kate desde os anos 30, o que é importante para os próximos filmes. A Atividade Paranormal 2 deve ser um dos filmes mais narrativamente importantes da franquia. Na verdade, a história principal meio que começa aí, com o primeiro filme apresentando conceitos e tendo um enredo vago, porém não exatamente necessitando de uma continuação, com a grande exceção de seu final, que abre as portas para uma narrativa longa e estruturada, que foi o que a Atividade Paranormal se tornou. Começando com esse filme, os momentos grandes de Atividade 2 geralmente são coisas que se conectam com o enredo principal sendo construído. Mas é claro, ao expandir o mundo de Atividade Paranormal, eles também decidiram aumentar a escala. E talvez isso já seja o primeiro sintoma da queda de Atividade Paranormal que veio mais tarde. Ao invés de uma câmera, temos várias espalhadas pela casa, o que significa que vemos praticamente a atividade toda. Diferentemente do primeiro filme, não chega no nível de loucura dos próximos, mas ao ser mais, a Atividade Paranormal acaba sendo menos. Não é tão assustador quanto o primeiro, não é tão interessante quanto o primeiro. Eu entendo a ideia de colocar mais câmeras, porque a Atividade Paranormal não é um conceito cujo terror sobrevive por muito tempo. O primeiro é uma coisa nova, o segundo é o primeiro de novo, então o público já estava acostumado. Aumentar a escala é o óbvio a se fazer para manter o interesse na franquia, portanto, mais câmeras. No fim das contas, Atividade Paranormal 2 é o menos interessante da saga, tendo umas cenas bem legais como as cenas de exorcismo, mas em geral sendo só um filme legal mesmo. Não é o pior, nem de longe, só não tem nada realmente interessante de se discutir. É um filme bem inferior ao primeiro em todos os aspectos, mas ainda assim funcional, tanto que vendeu bem, só não tão bem quanto o primeiro. E como o orçamento foi maior, realmente não rendeu tanto quanto o primeiro. Mas não quer dizer que não foi um sucesso. Agora deixe-me rapidamente falar do final do filme. Como eu disse antes, Christie é possuída e Daniel redireciona o demônio pra Kate, o que salva Christie, mas acaba causando os eventos de Atividade Paranormal 1. Então a última cena do filme se passa um dia depois da cena final do primeiro filme. Katie invade a casa da irmã, mata Daniel Christie, sequestra Hunter e vai embora. Eu sei que muita gente gosta de ver filmes de terror só porque está no cinema, sem se preocupar com a continuidade da narrativa, mas esse final requer que você tenha visto o primeiro e realmente sedimenta a franquia como uma história contínua. Se Paramount não tivesse mudado o final do primeiro e tivesse deixado Kate morrer, nós não teríamos esse final aqui. Com esse cliffhanger, muitas pessoas ficaram curiosas, querendo saber para onde estava indo essa narrativa toda. Onde estavam Kate e Hunter? E no ano seguinte, em 2011, com Atividade Paranormal 3, nós não receberíamos essa resposta. Isso é porque Atividade Paranormal 3, dirigido por Henry Jules e Ariel Schulman, é uma prequel, se passando nos anos 80 e mostrando Kate e Christie quando crianças. Nos outros filmes, nós tivemos algumas informações sobre a infância das duas, como por exemplo, as duas tiveram bastante contato com o paranormal nessa casa, e eventualmente a casa pegou fogo. Esse filme tá aí pra mostrar tudo isso.
Menos a casa pegando fogo, na verdade. Isso já é um problema logo na premissa, não a casa não pegando fogo. Vamos voltar rapidinho pro primeiro e pro segundo e falar sobre realismo mais uma vez. Tem alguns momentos que essa sensação de real é quebrada no primeiro filme. Em particular, quando você se pergunta por que estão gravando coisas tão aleatórias com essa câmera. Eu entendo usar ela porque você tá animado, mas eles forçam um tiquinho. Ainda assim eu consigo lidar com isso, é aceitável. Atividade 2 meio que força um pouco mais, porque eles precisam de uma desculpa pra começar a gravar tudo. A cena inicial com o bebê Hunter chegando em casa se passa um tempo antes do momento que a casa é destruída. A casa foi destruída especificamente pra dar um motivo para as pessoas começarem a gravar tudo. E isso cria o problema de todo mundo tá 100% ok com o fato de que a casa foi invadida supostamente por bandidos. Não tem como tirar o tom leve do início da narrativa, porque isso mexeria com a fórmula, então ninguém se preocupa muito com o que aconteceu. Vocês têm um filho recém-nascido, cara. A premissa do 3 quebra o realismo não pelas ações dos personagens, mas sim pela década. Estamos nos anos 80 e ainda assim você está gravando isso em Full HD 16:9. Eu sei que não parece grande coisa, mas o primeiro filme até mesmo nos deu uma desculpa de por que a qualidade de imagem e de som estão altos. No segundo, os personagens são ricos, então até que dá pra aceitar. No terceiro, eles meio que tacam uns filtros aqui e ali, eu acho, mas realmente não funciona. Essa filmagem está muito mais bonita do que deveria estar e isso imediatamente tira o realismo. Especialmente quando outros filmes da mesma época, como A Entidade, que saiu depois, mas assim vou usar como exemplo, tinham cenas supostamente gravadas décadas antes da narrativa principal, e elas realmente pareciam ter sido gravadas antes. Talvez o filme inteiro gravado num formato, entre aspas, pior, seja um pouco irritante e experimental demais para Paramount. Mas chuto que se Aaron Pelling ainda tivesse o controle da franquia, ele possivelmente teria tentado isso, já que ele é mais um diretor independente, só que isso já entrega que eles queriam um filme mais tradicional dessa vez. E tradicional é o que Atividade Paranormal 3 é. Pra começo de conversa, temos jump scares agora. Bastante. Bastante fake scares no caso também, sabe? Não tem tensão nenhuma na cena, é só que alguém pulou na frente da câmera e por isso você pulou na sua cadeira, o que significa que você agora está se cagando de medo. Haha, somos assustadores, merecemos Oscars, Cannes e saliência oral. E quando temos sustos e momentos de tensão, eles são tão grandes que você tem que parar e pensar como que o sobrenatural não é um fato comprovado e conhecido nesse universo. Pelo menos esse filme até explica que essas fitas foram roubadas, então não foi a polícia ou um documentarista amador que os achou, como foi o caso de outros filmes. Mas se cria o problema de quem que tá assistindo essa fita, já que tecnicamente não somos nós pela primeira vez. E por que editaram gravações que acontecem em 2005, 2006 no início do filme? A pessoa vendo isso queria tanto te dar contexto que roubou outras fitas também, e aí juntou as duas na edição, sendo que eram VHS, então um pouquinho mais complicado em 2006 de editar direitinho. Ah, isso também complica a questão da qualidade de imagem, porque vemos uma filmagem HD dentro da narrativa e vemos uma filmagem que supostamente estava no VHS. Esse filme também usa várias câmeras e essa Atividade Paranormal já não é mais Atividade Paranormal. É um filme de terror comum, tá usando o formato found footage simplesmente porque os outros dois fizeram mesmo. Claro, eles fazem umas coisas legais com a perspectiva, mas a ideia original a esse ponto foi perdida. É Outubro, o nome da franquia vende, e o que as pessoas sabem sobre essa franquia é que ela é found footage. Então, essas vão ser as duas coisas que vamos manter nesse filme. O nome e a estética, sem pensar muito mais a respeito. E pra ser totalmente sincero, eu gosto bastante desse filme. É meu segundo favorito da franquia. Ele só é totalmente diferente dos dois anteriores, claramente tentando apelar para um público maior e mais mainstream de terror. Agora que a surpresa do primeiro filme já passou. As pessoas já estão acostumadas com o formato, então vamos só fazer um filme de terror, pô. E é um filme de terror divertido, mas se você quiser continuar a franquia, isso obviamente vai ter algumas consequências. Mas para esse filme em particular, deu bem certo, já que tecnicamente arrecadou mais dinheiro que o primeiro até. Claro, não quer dizer que realmente foi mais lucrativo que o primeiro, até porque o orçamento desse filme foi bem maior que os 15 mil/215 mil de Atividade 1, mas ainda assim nada mal. Eu diria que um dos motivos pelo qual as pessoas se interessaram por esse filme foi sua narrativa. Eles não continuam a história de Kate Hunter, o que é ótimo, pois ser vago em filmes de terror certamente não é um negativo. É bom terminar a história com perguntas no ar e ao mesmo tempo responde outras perguntas. Um ponto sempre levantado nos outros filmes é que toda essa situação originou-se na infância das duas, então é bom realmente ver o ponto zero dessa franquia. E com isso também temos o nome oficial do demônio, que é o antagonista da franquia, Toby. Ele era um amigo imaginário de Christie e as coisas ficam estranhas na casa das duas quando ele surge, e por isso o padrasto decide colocar as câmeras na casa dessa vez. Os mistérios se desenvolvem devagar, como é o caso em todos os filmes dessa franquia, pois a ideia é que a maior parte do enredo está no início e no final, enquanto o resto do filme é só a tensão escalando e algumas cenas assustadoras mesmo. Isso dá super certo em Atividade 1, já que o foco não é a narrativa, mas a esse ponto ela meio que é. Ainda assim, o meio de Atividade 3 consegue levantar bastantes intrigas. Em particular, quando Toby começa a ficar mais agressivo e ser uma ameaça. Ele quer que as garotas vão para a casa da sua avó,
O que é um desejo no mínimo estranho, o que acaba nos levando pro final do filme, que se passa na casa da avó. Agora, na época tinha crítica de que esse final mostra um pouco demais. You're officially showing me way too much. I don't like knowing everything. Like, you know, at the end of the first Paranormal Activity, the girl goes downstairs and she starts screaming her ass off and the guy goes down there and there's no camera down there, so you don't know what's going on. It was creepy as hell, right? It was freaky. You're like, what's happening? Imagine there's a camera down there. That kind of happens in this movie. Lembre-se disso, pelo amor de Deus, lembre-se disso. Mas eu não concordo muito. Eu acho o final ótimo e bem tenso, e em questão de enredo, acho que tudo se conecta bem o suficiente. Ainda deixando coisas abertas, porque é uma boa deixar coisas abertas. Acontece que a avó de Kate e Chrissy é uma bruxa. Toby mata o padrasto e a mãe das duas, e elas aparentemente vão viver com a avó, mas no futuro esquecem grande parte disso. Esse elemento já tinha sido abordado no segundo filme, mas isso lida bastante com bruxaria e acaba fechando essa ideia. Então a história dessa franquia até agora é: em 1930, uma mulher da família de Kate e Chrissy que pertence a um grupo de bruxas fez um pacto com Toby para conseguir poderes não especificados. Em troca, Toby quis um garoto dessa linhagem sanguínea, mas as gerações seguintes foram todas mulheres: Lois, Julie e, por fim, Kate Christie. Toby se manteve por perto da família, com a última pessoa desse a ser uma bruxa sendo Lois. E após décadas, Christie tem um filho, o primeiro bebê do sexo masculino dessa linhagem sanguínea a nascer em quase 100 anos. Toby então tenta possuir Christie, ou pelo menos manda algum outro demônio possuir Christie, porque se foi ele, essa possessão tá mais próxima de uma lavagem cerebral do que uma possessão. E dá certo, porém o marido de Christie consegue repelir o demônio e salvar sua esposa, deliberadamente jogando-o na direção de Kate. Toby então assombra Kate e o mesmo acontece com ela. Kate é possuída por alguma coisa, mata Micah, vai até a casa de Daniel e Christie, mata os dois e leva Hunter embora, finalmente entregando para Toby o bebê do sexo masculino que ele tanto queria desde os anos 30. Final feliz. Eu vou ser sincero, eu gosto dessa história. É fechado o suficiente para fazer sentido, mas aberto o suficiente para ser macabra. Ela é complexa porque realmente precisa dos 3 filmes para fazer completo sentido, mas não bastante para ser impossível de se entender. É uma historiazinha creepy de um demônio assombrando uma família. Nada mais, nada menos. Funciona, eu gosto. E acho que muita gente gosta também. É legal. E dá um bom final pra saga, na verdade. De novo, aberto, porém fechado. Conclusivo e inconclusivo ao mesmo tempo. Infelizmente a franquia não acabou aí. E francamente devia ter acabado. Se tivéssemos só essa primeira trilogia de Atividade Paranormal, sinto que a franquia seria bem mais respeitada. Consigo ver pessoas pegando os 3 filmes e maratonando-os no Halloween. O primeiro filme é facilmente o melhor da trilogia, mas os 3 são bem divertidos e, de novo, fizeram um sucesso respeitável. Só que os próximos filmes aconteceram e aí tudo isso foi tacado no lixo. Coisa que vamos falar sobre no próximo vídeo, mas enquanto isso, considerem me apoiar no Apoia-se, ou no Seja Membro do YouTube, pra poder continuar fazendo esse tipo de vídeo. Vejo vocês no próximo.